Saúdo a todos, amados ouvintes, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de meditar num texto, no segundo livro de Reis, no seu capítulo número 5. Gostaria de estar lendo apenas 3 versículos deste capítulo 5 e depois embasaremos, teremos como suporte esse capítulo todo para a nossa palavra. Capítulo 5 do segundo livro de Reis, no seu versículo 1, inicia assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3. E disse esta a sua senhora, a menina: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados ouvintes, nesta manhã, este capítulo 5 do segundo livro de Reis, ele narra a cura de um homem valente, de um homem importante na nação síria. Nós estamos falando de Naamã, mas o personagem que nós gostaríamos de abordar é essa menina que não há um nome, não há uma identificação, só se cita, a citação dela é somente nesta parte da Bíblia, somente nesse capítulo é citada. Mas o que nós vemos aqui, nesse capítulo 5, é uma ação restauradora de Deus na cura de Naamã. E nesses 3 versículos, como eu acabei de falar, o que nos chama a atenção é essa pequena menina. Vamos procurar analisar aqui as duas situações, de Naamã e dessa jovenzinha. Naamã, como o versículo 1 nos fala, era um homem valoroso, um homem de influência, um homem de poder, mas ele era leproso, ele tinha uma doença incurável, uma doença que o alijava do contato social. E nós temos essa pequena menina. Então o texto nos fala que levaram na presa. Portanto, essa menina ela foi privada do que o ser humano mais tem necessidade, do essencial do ser humano, que é a liberdade. Então ela foi privada da sua liberdade. Naamã foi quem o capturou e levou para a sua esposa. Então aqui fala que ela era serva da sua esposa. Era comum naquela época essas pessoas de influência, elas terem escravos como servos da sua esposa, servos dos seus filhos, e assim eles tinham essa servidão, usavam esses escravos como servidão. Eram pessoas que eram capturadas, terras que eram tomadas, pessoas que eram capturadas, e elas serviam de escravas nas residências, nos lares dessas pessoas mais poderosas. E aqui essa menina que feita de escrava, do ponto de vista humano, nós podemos dizer que ela não tinha motivo nenhum para desejar o bem daquele que o capturou. Pode ser que ela fosse até bem tratada nessa casa, mas ela tinha cerceado a sua liberdade. Mas o que nós vemos aqui é a ação de Deus, a ação do Senhor na vida de Naamã, através dessa sua serva, da serva de Deus. Essa menina, mais do que serva de Naamã, era uma serva do Senhor. Então, mesmo dentro daquela situação, mesmo cativa, mesmo oprimida, ela ainda tinha sentimentos com o seu opressor. Então, ela manifesta a possibilidade de cura para Naamã através do profeta. Esse profeta que nós estamos falando é o profeta Eliseu. Na sequência do capítulo, se os irmãos tiverem esse interesse, vão ler que é Eliseu que assim procede. Ele determina que Naamã vá 7 vezes ao Rio Jordão e ali ele mergulhe. A princípio, Naamã não aceita, mas ele é convencido pelos seus auxiliares e acaba acontecendo essa cura, esse milagre de Naamã. Mas o que eu quero enfatizar bem nessa manhã é exatamente isso, a ação dessa menina. Mesmo diante daquela situação oprimida, ela ainda assim tem o seu sentimento de amor com o seu opressor. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele fala assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós podemos entender através desse versículo de Paulo, que nós carregamos dentro de nós, cada um de nós que conhece o Senhor, nós carregamos dentro de nós
um grande tesouro, é algo de muito valor. E isso precisa ser compartilhado, é uma mensagem que precisa ser compartilhada com o próximo. Se hoje, meus irmãos, nós temos esse entendimento, se hoje nós trilhamos esse caminho da salvação, é porque alguém um dia nos trouxe essa mensagem. Se hoje nós somos uma nova criatura, é porque alguém compartilhou conosco essa mensagem. Então nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque participamos do compartilhamento de algum irmão, de alguma pessoa que com amor assim nos trouxe a mensagem para que nós pudéssemos assim ser absorvidos pela graça e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nada merecemos, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos agraciados nesse sentido. E esse Naamã aqui, embora ele fosse um homem valoroso, ele também não tem um merecimento. Nós não podemos dizer, olha, ele merecia ser curado. Não, o que nós vamos enfatizar aqui hoje é exatamente a ação de Deus e o amor dessa pequena criança, dessa pequena jovem, que mesmo como escrava, ela manifesta ali o seu amor ao seu próximo e mais do que isso, ela manifesta a sua fé, a sua crença naquele Todo-Poderoso que poderia efetuar a cura em Naamã. Então nós temos alguns aspectos que nós podemos abordar, teríamos muito aqui, mas o nosso tempo ele também não é muito. Então nós vamos abordar apenas três pontos que não pode passar desapercebido nessa narrativa, nesses 3 versículos que nós aqui citamos, narramos, e com o comentário de todo esse capítulo. A primeira lição que essa menina nos mostra aqui é a lição de amor para com os inimigos. Então é algo que nós devemos pensar, nós devemos meditar, nós devemos fazer uma visão introspectiva de cada um de nós. Como é que nós amamos as pessoas? Nós amamos aqueles que são mais chegados, nós amamos aqueles que são mais próximos, mas aos inimigos. O que seria os inimigos? Inimigos nós podemos dizer que são aqueles que estão longe do Senhor, então estão a serviço do inimigo. A pessoa que não está com o Senhor, ela está servindo ao inimigo, ao contraditório da palavra do Senhor. Então essa menina, ela manifesta uma lição de amor para com os inimigos. Ela não omite, ela fala algo maravilhoso, ela transmite uma mensagem de esperança. Então ela quer ver o quê? O seu opressor curado pelo poder de Deus através do profeta. Então ela tem o amor por esse inimigo, mas ela tem um desejo maior. Ela tem o desejo da manifestação do poder do Senhor. Então essa é a base desse amor que ela manifesta por esse opressor. Um amor que ela sabia que poderia acontecer a cura. E ela sabia que quem faria essa cura era o próprio Deus através do profeta. O profeta ele seria pura e simplesmente um condutor ao Senhor desse Naamã. Então nós vemos aqui a primeira lição, uma lição de amor para com os inimigos. A segundo ponto que nós também não podemos deixar de destacar, a lição que nós devemos anunciar o poder de Deus no lugar onde Ele nos colocar. Então foi colocado onde? Numa prisão. Então às vezes nós queremos anunciar o poder de Deus, mas nós queremos anunciar o poder de Deus no lugar que nos é conveniente. Então nós determinamos o lugar que nós vamos pregar, nós determinamos o lugar onde nós vamos congregar, nós determinamos o lugar onde nós queremos passar a mensagem do Senhor. Mas essa menina mostra que nós devemos anunciar o poder de Deus no lugar onde Ele nos colocar. Nós não podemos reclamar do lugar onde estamos, porque nós temos que parar para pensar que Deus permitiu que nós estivéssemos naquele lugar. Para quê? Para proporcionar bênçãos e não murmurações. Então, menos murmurações e mais bênçãos na vida daqueles que estão à nossa volta. Que nós propaguemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em todo e em qualquer lugar que Deus assim nos colocar. Porque nós temos que entender que a mensagem do Senhor, mais do que tudo, ela é o propósito do Senhor em oferecer a salvação. Quando Jesus era questionado durante o seu ministério, ele sempre respondia que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. As pessoas criticavam a Jesus porque ele andava com pessoas prostitutas, com mendigos, com maldizentes, com pessoas alijadas do mundo, rejeitadas pela sociedade do mundo. E Jesus é bem claro, eu vim para salvar esses que estão perdidos.
Então, a nossa ação de anunciar o poder de Deus é em todo lugar onde Deus nos colocar, e não aonde nós queremos estabelecer. Nós queremos estabelecer as bases em que nós devemos levar a mensagem do Senhor, e a mensagem ela deve ser levada em todos os lugares. Quando Jesus ali determina aos apóstolos que eles deviam levar o Evangelho em Samaria, Judéia, Galileia e até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, nós temos esse último endereço, esse último itinerário que é dado aos confins da terra, aos nossos. É a nossa missão de levar o Evangelho. Então nós temos que levar o Evangelho naquela pessoa que está ali numa situação deplorável. Às vezes você não vai sentir prazer naquele lugar que você vai estar, mas nós temos que levar a palavra do Senhor. Essa menina, provavelmente ela não sentia prazer. Nós vimos aqui uma menina, provavelmente ela foi alijada, ela foi retirada dos seus pais, pai e mãe. Imagine você, meu irmão, você sendo uma criança, sendo tirado do seu pai e da sua mãe. Qual a sua alegria que você pode ter ali? Mas mesmo diante daquela tristeza, ela anuncia uma palavra de conforto, uma palavra de salvação e cura para o seu ou pessoa. Terceiro ponto, que eu penso que é o mais importante de todos esses que nós falamos aqui, lição de amor para com os inimigos, lição de anunciar o poder de Deus no lugar onde Ele nos colocar, é que nós devemos crer no poder de Deus, uma ação de poder no crer no poder de Deus. Nós vemos essa menina falando e crendo que Deus, o Deus, que ela falava do profeta que estava em Samaria, que é Eliseu, então o Deus de Eliseu, que é o único Deus, esse tem o poder. Então nós temos que falar e crer. Crer que Ele tem a solução, crer que Ele tem o poder para atender a necessidade daquelas pessoas. Então, Deus tem a solução. Meu irmão, nos nossos caminhos, nós vamos encontrar muitos Naamãs, nós vamos encontrar muitos leprosos. Nós também éramos leprosos na espiritualidade. Nós estamos falando da doença física, que Deus te guarde dessa doença física que é terrível. Mas essa lepra que nós falamos é a lepra espiritual, que nos afastava do Senhor. Então nós precisamos ter a cura do Espírito. Essa cura do Espírito é feita através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos crer no poder de Deus. Então existem muitas pessoas ao nosso redor procurando por cura. Então que nós, como essa menina, que nós não temos um nome, não temos uma identificação plena, não há citação maior do que essa, só há essa, mas é o suficiente para nós entendermos, para nós admirarmos essa pequena, que diante de uma situação deplorável, diante de uma situação extremamente difícil, cativa, retirada do seu lar, ela enxerga ali amor àquele que a oprimiu, que era Naamã. Ela declara ali o amor ao seu inimigo. Ela segue anunciando o poder de Deus naquele lugar onde ela estava. Nós imaginamos que quantas mensagens ela não deve ter dado ali, quanto que ela não deve ter falado, a mulher de Naamã, desse Deus maravilhoso. E ela cria nesse poder, e o fato é que o milagre aconteceu, a cura de Naamã foi proporcionada pelo Senhor, mas houve a indução, houve a mensagem que foi dada por essa jovenzinha. Então, meu querido, minha querida, meu ouvinte desta manhã, a mensagem também é para você. Talvez você esteja procurando uma cura, pode ser física, mas eu falo mais no aspecto espiritual, você precisa ter um encontro com o Senhor. Então, nesta manhã, nós não estamos aqui cativos, nós temos liberdade, mas nós estamos aqui, se Deus nos colocou nessa programação desta manhã, porque nós devemos anunciar a sua palavra, o seu evangelho a todos. Nós devemos ter esse amor para com aquelas pessoas que nos escutam, e nós temos que crer, nós temos a fé absoluta que Deus pode transformar a sua vida, Deus pode restaurar a sua vida, e Deus pode te conduzir ao caminho da salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de estar orando, gostaria que você que está sintonizado na nossa programação, neste momento, parasse por alguns segundos, meditasse nessa palavra e orasse comigo. Amado, querido Deus, nós rogamos a Ti, meu Pai, pelas Tuas benesses, nós rogamos a Ti pelas nossas curas, meu Pai. Nós precisamos de curas físicas e curas espirituais. Então, neste momento, Pai amado, Pai querido, esses teus amados servos, esses Teus filhos amados, que assim dependem da Tua graça e da Tua misericórdia, pedem a Ti que
que o Senhor esquadrinhe os nossos corações, examine as nossas necessidades e nos conceda segundo a tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.